Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Leonora, professora de ciências da rede pública, e hoje vou ministrar a aula de ciências com você. E o tema da aula de hoje é transformação dos materiais. Foi o assunto da nossa aula anterior e hoje nós vamos dar continuidade à aula que você já assistiu, que você já tem muita coisa aí que você já aprendeu. Espero que você possa conhecer como ocorrem as transformações dos materiais presentes no seu cotidiano. Também que você possa identificar as transformações dos materiais no seu dia a dia quando expostos ao resfriamento, ao aquecimento, à luz e também à umidade. A aula anterior, nós falamos sobre a transformação dos materiais. Você já sabe que os materiais eles passam por constantes transformações. Você já parou para observar, até na própria cozinha da sua casa, na geladeira, no armário, as transformações que alguns materiais vão passando? É isso que nós vamos ver, as transformações de alguns materiais, aqueles que são transformações reversíveis e as não reversíveis. Vamos lá. Você lembra da aula passada, quando nós mostramos aqui os vários materiais passando por transformações? Então, vamos lá. Você pode falar quais são as transformações que estão ocorrendo nesses materiais apresentados aí nessa imagem? Ao passar por transformações, você percebeu se esses materiais mudaram as suas características? A cor, se liberou algum gás, se liberou algum calor? Se foi necessário ocorrer alguma mudança de temperatura? Ou quais desses materiais que você está vendo aí que mudou as suas características? Vamos lá? A aula passada eu mostrei para você uma latinha amassada. Nós mostramos o bombril sendo enferrujado, que hoje está representado por essa corrente. Falamos aqui também sobre o fogo, a maçã, e o gelo, o picolé. Então, vamos identificar dentre esses materiais quais que são os reversíveis e não reversíveis. A latinha, a madeira cortada, o gelo derretendo e o picolé derretendo, eu falei para vocês na aula passada que são transformações que mudam o estado físico, que é como o caso do picolé, ele não deixa de ser picolé porque ele derreteu. O gelo não deixa de ser água, não deixa de ser água, porque o gelo ou solidificou ou está derretendo. Então, isso significa que houve mudança de temperatura, então esses materiais passaram por transformações. Falamos aqui na aula passada sobre a maçã oxidando. Eu falei para você que a maçã, o prego enferrujando, a corrente enferrujada, o fogo, a madeira pegando fogo, são transformações não reversíveis. Por quê? Porque elas mudaram completamente as suas características, mudaram completamente as suas propriedades e não tem como aquela substância voltar a ser o que era antes. Não tem como a maçã ficar no mesmo estado dela original, não tem como aquela madeira voltar a ser madeira, ela queimou, ela vai se transformar em carvão. Então, não tem como ela voltar ao seu estado inicial. Como também a corrente enferrujada, a ferrugem, vai agregar ali no ferro, transformando em outra substância, que é ferrugem. Então, são transformações que não vão reverter. Elas são chamadas de não reversíveis. Vou ainda demonstrar algumas transformações para vocês entenderem melhor ainda sobre as transformações reversíveis e não reversíveis. Vamos lá. Você está percebendo essa bolinha, essa bola, ela está quebrada. Isso significa que essa transformação foi uma transformação reversível ou não reversível? Ela mudou as características dela só porque ela diminuiu o tamanho? Não. Então, mesmo essa bola, ela estando sendo quebrada, ela é uma transformação reversível, porque não houve
mudança no material, não houve mudança nas suas características. Ela volta ao seu estado normal, que é o material que foi constituído essa bolinha. O gelo derretendo também, eu falei para você na aula passada, que ele só está mudando o seu estado físico. Então, ele é uma transformação também que ela é reversível. Água congela e vai mudar somente o estado físico. Então, quando ela volta para a pia, o gelo começa a derreter. A água só muda o estado físico dela. Você está vendo um copo com água, eu vou pingar aqui umas gotas de corante aqui dentro. Observa que a água mudou de cor. Então, eu posso dizer que essa transformação aqui, ela é uma transformação não reversível. Eu não consigo voltar, separar agora esse corante e a água. Não tem como ela voltar ao estado inicial dela. Já ocorreu aqui uma transformação que não volta ao seu estado anterior, que eu vou falar que ela é não reversível. Agora imagine um copo com água. Vou colocar um açúcar, um pouco de açúcar dentro desse copo com água e vamos ver. O açúcar está no estado sólido, a água no estado líquido e vai dissolver, né? Então, é uma transformação que, essa transformação aqui, a água não perdeu as propriedades e nem o açúcar as propriedades, porque ocorreu simplesmente uma mistura do açúcar com a água. Então, essa transformação aqui, tanto água com sal, tanto água com açúcar, é uma transformação aqui reversível, porque não mudou nem as características da água e nem as características do açúcar. Dando continuidade à nossa aula, vamos verificar aqui que existem fatores que vão contribuir para transformações desses materiais. Fatores externos, que é o calor, que é a temperatura e que é a umidade. Então, o calor, a temperatura e a umidade, vocês até já presenciaram aí, principalmente por calor, por temperatura. O gelo, a água, ela muda o seu estado físico quando muda a sua temperatura. Correto? Tem materiais que mudam com o calor, outros com a umidade, que é o que a gente vai verificar aqui hoje através de alguns experimentos. Bom, você vai ver aqui agora sobre um fato entre a mãe e uma filha. A mãe de Lúcia, ela colocou a roupa molhada no varal em um dia de sol. Será o que aconteceu com a roupa no varal no final do dia? Para onde foi a roupa que estava, a água que estava na roupa? Então, é uma transformação que acontece no nosso dia a dia, quando nós lavamos a roupa e colocamos para secar. Vamos falar desse fato daqui a pouco. Transformações pela temperatura. O que está acontecendo com o gelo? O que pode verificar com o gelo após alguns minutos? Ele se apresenta da mesma forma? Então, você está percebendo que tanto no fato da roupa no varal, como do gelo derretendo, está acontecendo uma transformação. Uma transformação dos materiais. Para onde foi aquela água da roupa? E esse gelo derretendo? Como é que isso aconteceu? Então, aquela roupa no varal, ela recebeu calor. Então, a água que estava presente na roupa passou para o estado líquido, passou para o estado gasoso e foi, evaporou. Então, roupa no estado líquido, a água presente na roupa no estado líquido evaporou. Então, foi uma mudança de estado físico que nós vamos falar que ela é uma mudança reversível. O gelo derretendo, a mesma coisa, mudou a temperatura. Ele estava na pia, aquela água levou no congelador, congelou, baixou a temperatura, voltou para a pia. Com a mudança de temperatura, o gelo derreteu. Então, nós vamos falar que ocorreu mudança através do calor e da temperatura. Então, nesses dois momentos, tanto na roupa no varal como o gelo derretendo, você percebeu que ocorreu as transformações e que
essas transformações você pode perceber também no seu dia a dia. Essa transformação foi ocorrida pela ação do calor, pela mudança do calor e também da temperatura. Então, existem agentes responsáveis em proporcionar a mudança, a alteração nos materiais. Pode ser a calor, pode ser a temperatura, pode ser a umidade, o aquecimento. Então, nesses dois fatos vocês viram, pelo calor e pela temperatura. Vamos agora acompanhar uma transformação que acontece pela umidade. Vamos lá. A mãe de Lucas, ao servir o café da manhã, percebeu algo estranho nos pães. Ela havia comprado os pães e ela colocou parte dos pães no armário. Outro ela colocou próximo da pia. Então, após alguns pães que estavam no armário, estavam com cheiro bom, agradável, uma coloração perfeita. Os pães que estavam próximo à pia da cozinha, ela percebeu que tinha aspectos diferentes. Lucas ficou impressionado com a aparência dos pães e perguntou para sua mãe: o que será que aconteceu com os pães? Então, eu quero mostrar para você aqui o que aconteceu com o pão, pensando aí na transformação ocasionada pela umidade. Então, vamos lá. Você percebe que esse pão costuma dizer assim, ó, pão mofado. O pão mofado significa que ele está cheio de bolores. Então, aqui aconteceu uma reação. Esse pão, ele passou por uma transformação irreversível. Ou seja, esse pão, pelo fato da umidade do ar, com a matéria-prima que foi constituído, esse pão ele começou a entrar em decomposição, deteriorar. Então, aconteceu que os fungos e as bactérias presentes no ar agiram aqui, dando a umidade favoreceu para a ação dos fungos e das bactérias. Então, esse pão, ele está mofado, é uma transformação que não é reversível e ela ocorreu graças à umidade e a matéria-prima do pão, ocorreu aqui uma fermentação, fungos e bactérias agiram aqui e deram essa coloração esverdeada que você está percebendo aqui no pão. Isso a gente percebe também na nossa casa, constantemente, na laranja, nas frutas, né? Na fruteira, você percebe às vezes aquela parte esverdeada, que é a ação dos fungos e das bactérias pela umidade. Quando você viu essa transformação dos pães e de repente você vê um pão com aparência normal, você consegue imaginar como é que o pão, mesmo sendo um alimento industrializado, ele pode passar por uma transformação tão visível que você viu ali no mofo do pão. Então, foi necessário, né? Um fator importante que contribuiu foi a umidade. A umidade, ela favoreceu a proliferação dos fungos e das bactérias. Ela favoreceu a fermentação ali, onde a umidade, juntamente com os carboidratos, com toda a matéria-prima contida ali no alimento, ocorreu o que a gente chama desse bolor, pela ação dos fungos e das bactérias. Então, a transformação ocorrida, ela era uma transformação natural que a gente vê demais acontecer na nossa casa. E muitos alimentos, eles agem pelos seres decompositores. Por isso que aquela casca de laranja que você joga fora, a casca do ovo, a casca da banana, que você joga no solo, com o passar do tempo ela vai decompondo pela ação dos fungos e das bactérias, que são seres decompositores. Então, dá para a gente ver essa transformação onde todos esses materiais orgânicos é transformado em adubo no próprio solo. Você vai ver agora uma transformação por umidade, uma transformação por resfriamento. Você viu por umidade, por calor e por temperatura. Agora você vai ver por resfriamento. Fernanda queria tomar um suco bem geladinho, pediu para sua mãe que fizesse no sabor de sua fruta preferida, manga. Só que ela acabou esquecendo do congelador e quando foi buscar o suco tinha virado picolé.
Fernanda ficou muito surpresa com o acontecido e decidiu investigar para saber o que fez o suco de manga empedrar. Você pode ajudar a Fernanda nessa dúvida? Então, a mãe de Fernanda, ela faz o suco e coloca no congelador. Quando Fernanda esquece, passa um tempo e vai buscar, o suco está empedrado. E Fernanda fica questionando o que aconteceu, por que que esse suco empedrou. Simplesmente, você já viu que aconteceu aqui a mudança também de temperatura. Ele saiu da pia, ele foi pelo resfriamento, ele acabou pegando uma temperatura mais baixa e acabou transformando em gelo. Então, percebe que existem as transformações que você já viu na aula passada e que hoje nós só estamos retomando, que as transformações reversíveis, que são mudanças que podem ser desfeitas. As transformações não reversíveis são aquelas que você não consegue desfazer, como é o caso da água com a tinta, como foi o caso também do pão que mofou, que você percebeu que essas mudanças, elas não voltam ao seu estado anterior. Então, esse foi o assunto da aula de hoje. Vou aqui tentar para que você possa verificar umas atividades para a gente testar se você realmente aprendeu. Observe essa imagem. Eu já fiz esse experimento ali, a demonstração. Por que a transformação ocorrida é irreversível? A água com a tinta, você percebeu que ela misturou com a tinta. Então, mudou as propriedades. Então, essa transformação ela é irreversível, porque ela não volta ao seu estado anterior, ela tem ação definitiva. Se você pegar um bolo para cortar, você vai perceber o corte do bolo é uma transformação que ela é reversível. Mas e fazer o bolo? Fazer o bolo já é uma transformação irreversível. Se você pega o leite, o ovo, o trigo, mistura com a massa e leva ao forno, vai ser uma transformação irreversível. Mas somente cortando o bolo depois de pronto, e você está cortando, ele é uma transformação reversível. Se você estivesse, vamos analisar cada transformação abaixo e depois classificá-la em reversível ou irreversível. O papel picado, na aula anterior nós já picamos o papel, é uma transformação reversível. Já a água fervendo também é uma transformação reversível, porque ela muda apenas o estado físico dela. Então, todas essas duas situações, o papel picado e a água fervendo é uma transformação reversível, ela volta ao seu estado anterior. Espero que você tenha gostado da aula. Foi uma retomada da aula anterior, onde nós trabalhamos transformações dos materiais, transformações reversíveis e não reversíveis. Te aguardo até a próxima aula, que não perca. Vai estar também disponível no YouTube um vídeo sobre esse assunto, você pode acessar, para você interagir, para você aprofundar mais os conhecimentos que você adquiriu aqui hoje. Até a próxima, muito obrigada.